Na minha opinião, Vassouras é um todo, como uma cidade, eu acho uma cidade muito pitoresca, muito bonita, e ela forma um patrimônio. E na minha opinião, ela forma um patrimônio cultural. E para mim o patrimônio cultural é a memória de um povo. Então ele tem que ser defendido. Por isso que eu acho que toda essa pesquisa que está sendo feita sobre a história de Vassouras, sobre elementos de valor que estão escrevendo sobre a cidade, é muito válido. Então nós temos recantos que marcam uma história muito grande e muito mesmo significativa para o nosso desenvolvimento. Eu acho que a mocidade tinha que abraçar essa história como exemplo, porque eu acho que o conhecimento do que foi ajuda muito a construir o presente para projetar para o futuro. Bom, em primeiro lugar, nós pararíamos na nossa belíssima praça. É uma praça muito bonita, né, do início do século XIX, uma praça nas primeiras décadas do século XIX, é uma praça muito bonita e que tem ao redor dela muita história, muita história. Então é uma história que tem que ser preservada. Por exemplo, há monumentos de personagens que marcaram a história da cidade. E há um lago que é muito pitoresco, ao lado do qual está elevado um monumento homenageando o centenário da elevação de Vassouras à cidade. Então aqui nós lutamos, nós aplaudimos duas datas. Ali aquele monumento foi inaugurado no centenário da elevação de Vassouras à cidade, em 1857. É festejada ali uma data muito importante, em 29 de setembro. Mas aquele monumento é um outro monumento homenageando o aniversário de Vassouras, porque a nossa real fundação foi no dia 15 de janeiro de 1833. Então, 24 anos antes daquele monumento. E esse outro monumento está na avenida que leva o nome festejando o centenário, a Avenida Centenário. Então são dois monumentos históricos e duas datas históricas. Antigamente festejava-se muito o 15 de janeiro de 1833, era até feriado. Hoje em dia está passando obscuro quase o dia da fundação, porque quando foi festejado o aniversário de centenário de elevação à cidade, a festa foi muito grande. E, curiosamente, passou-se a festejar o 29 de setembro mais do que o 15 de janeiro. E o 29 de setembro, então, está com o monumento na praça. É um monumento de um arquiteto também de Vassouras, Augusto Silva Teles, que se inspirou para fazer esse monumento muito característico, homenageando o centenário da elevação de Vassouras à cidade. O chafariz, por exemplo, é uma obra de 1846 que foi feita para canalização para o centro da cidade, né? E foi feito por aquele Lopes da Veiga, que era de Valença, né? E ele é uma dos cartões postais da cidade, a beleza desse nosso chafariz, não é? Mas a praça é rodeada com seu serpenteado todo. Ela é muito bonita, porque antigamente ela foi cercada. Mas depois, no governo do Caetano Furquim, o cercado foi substituído pelas palmeiras, que até hoje são a marca característica da praça, que ainda tem uma característica mais curiosa, ela é numa ladeira. Então a praça não é uma praça plana, é uma praça elevadiça, que dá assim, uma característica diferente à sua beleza. Então nessa praça nós temos o chafariz e temos os palacetes, as grandes casas ao seu redor. Nós vamos salientar a Casa de Câmara e Cadeia. Ela é um monumento que começou
nos meados do século passado a ser construído, mas só em 1872, praticamente, ela foi mesmo inaugurada. Antes foi inaugurada como Casa de Câmara e Cadeia. Antes a Câmara passou por várias outras localizações em Vassouras até ser ali colocada. Ela tem uma beleza de uma varanda com 4 belíssimas colunas com pedras lapidadas à mão, né? E essas colunas tiveram como padrinhos os barões de Vassouras, pelo Barão de Ribeirão, pelo Barão de Maçambará e também pelo doutor Simões, né? Doutor Manuel Simões de Souza Pinto. E houve uma festa enorme com a bênção do vigário da cidade, abençoando em 6 de janeiro as colunas, né? E em junho, então, como foi dito aqui, no dia 29 de junho, ser inaugurada solenemente a Casa da Câmara e Cadeia, com um baile que marcou época na cidade, com a presença das grandes autoridades, dos barões chegando com suas casacas, com as mulheres com aqueles trajes que eram muito comentados. O luxo de Vassouras era uma corte. Então, foi uma beleza a inauguração do prédio. Depois hoje em dia, ele voltou, ele teve uns anos desativado, com problemas. Hoje voltou a ser a Casa de Câmara e tem um belíssimo salão de audiências que leva o nome de um dos vassourenses mais ilustres, que nascido aqui, chegou a ministro do Tribunal de Justiça, né? Que foi o Sebastião de Lacerda. O plenário tem o nome dele, Plenário Sebastião de Lacerda. Tem uma curiosidade, ela tem quatro, como é que se diz? Ela tem a lateral que dá para a praça, tem a lateral que dá para a rua Caetano Furquim, tem a lateral que dá para Dr. Zamit e tem a lateral que dá para outra pracinha que tem o nome da benemérita da cidade, Eufrásia Teixeira Leite. E nessa pracinha nós vamos encontrar à direita dela um grande casarão, que infelizmente está em ruínas, mas infelizmente passa a usar outra terminologia. Graças a Deus, no momento, está sendo, por uma fortuna, sendo restaurada. É o casarão do Barão de Vassouras. É um casarão muito ilustre, né? E nesse casarão foi assinada a criação do Estrada de Ferro Pedro II, que mais tarde foi a Estrada de Ferro Central do Brasil. Então, a casa dele é uma das casas mais importantes de Vassouras, porque a vida política, social, cultural que rodou em volta do Barão de Vassouras foi de uma significação muito relevante. Mas seguindo a calçada desse palacete, nós estamos na Praça Barão de Campo Belo novamente, para exaltar o grande palacete do Barão do Ribeirão. Segundo o Silva Teles, os palacetes aqui todos foram construídos com estilo como é que nós falamos? Estilo das fazendas. Ele narra no livro dele que esses 2 palacetes têm mais a característica dos grandes palacetes do Rio de Janeiro. Os outros não, tem mais característica mesmo a grandeza da época rural. Então, esse palacete do Barão do Ribeirão, hoje em dia também está em reforma. No momento, ele está sobre a jurisdição do IFAM. E ele ali, o Barão do Ribeirão criou seus filhos, era um palacete também de uma suntuosidade enorme. Ali
As festas então ali, as carruagens chegando, a gente se imagina nessas carruagens passeando nessa Vassouras, que é tão diferente hoje, né? Mas que é um palacete muito, muito importante também. Nesse palacete, ficou muito conhecido também, o mais conhecido até como Barão de Cananéia, porque o filho ficou com o palacete depois dele. Nesse palacete, ele tem uma curiosidade. Ele é decorado com estatuetas e que relembram. Muita gente passa, não sabe nem a beleza e nem a significação daquelas estatuetas. Duas representam estações do ano, o outono e o inverno. Curiosamente, não tem o verão e a primavera. E as outras representam, uma representa a Europa, outra representa a América, outra representa a África e outra representa a Ásia. São figuras decorativas, cada um com uma característica. Muita gente passa ali, não tem a curiosidade de conhecer essa beleza que encanta aqueles que são curiosos, que gostam de ver o que é que tem de bonito em cada um desses prédios, né? E ali, hoje em dia, está em obra o Barão de Cananéia, que ali também teve uma posição muito marcante no histórico da cidade. Ele é muito destacado na época que nós tivemos a febre amarela. Ele se recusou a sair, ele ficou ajudando a cidade. Quando acabou, foi feita uma homenagem enorme a ele e o povo fez um retrato a óleo dele e deu de presente como é que se diz? Pela marcante caridade que ele deu ao povo. Curiosamente, ali naquele palacete, quando a princesa Isabel e o conde D vieram visitar o barão para cumprimentá-lo pelo sucesso dele na luta contra a febre amarela, eles dormiram nesse palacete. E a cama que eles dormiram estava com um trineto que era o Alberto Melo Afonso, por trás da real história, né? Então, o palacete é um dos belos palacetes ali na Praça Barão de Campo Belo. Então a gente olha em volta da praça, aí vai rodando e vai encontrar. Seguindo essa calçada, a gente vai olhar a praça para apreciar de frente para esse palacete a nossa bela matriz, Nossa Senhora da Padroeira e Nossa Senhora da Conceição. Então a nossa igreja é muito bonita, ela é toda tem caneletas com fios de ouro, o altar é belíssimo, tem uma pintura linda feita por um dos nossos pintores, Antônio Oliveira, e ela é uma igreja que tem que ser visitada, porque toda ela é linda. Os altares laterais são lindos, o altar-mor é muito bonito. Então, é uma igreja que inspira devoção pela sua beleza, pela sua antiguidade. É um local que nenhum turista que venha a Vassouras pode deixar de adentrar. Então, é a nossa grande matriz, abençoando o topo da praça, fica encerrando o panorama da Praça Barão de Campo Belo. Acabando de subir a ladeira, nós vamos esbarrar com o belo palacete do Barão de Itambé. Esse palacete também é muito bonito, tem pinturas lindas dentro dele, tem no seu frontispício um bonito leão alado, e é uma das casas que tem pinturas bonitas do Vilaron, e tem também uma das famosas escadarias dos casarões de Vassouras. A escadaria também aqui da casa do Barão de Itambé é semelhante,
vamos dizer assim, faz lembrar do Barão do Ribeirão, depois do Barão de Cananéia. São duas escadarias lindas que vale a pena ser mostrada, que é uma característica dos casarões, as grandes escadarias. Por exemplo, no Santos Anjos também, que foi a casa, mais tarde, quando nós fomos visitar, foi o palacete do Caetano Furquim, tem também uma escadaria desse tipo. Então, você tem no palacete do Caetano Furquim, tem na Câmara e tem no palacete do Visconde de Cananéia, que a gente passeia por lá, andando normalmente, esquece de parar um bocadinho e meditar. Olha quanta gente subiu essa escadaria para vivenciar uma história linda que é a história de Vassouras. Ao redor da Praça Barão de Campo Belo, a gente avista um dos casarões mais bonitos. Ele é do século XIX e foi vendido em 1849 para o comerciante Francisco José Teixeira de Souza, genro do Barão de Itambé. Era a antiga Casa de Cultura e depois de restaurado, transformou-se no Centro Cultural Cazuza. Mas aí nós vamos entrar num dos pontos mais lindos, na minha opinião, de Vassouras, que é a praça, que a gente fala pracinha atrás da igreja, mas é a Praça Sebastião de Lacerda. Ela é uma praça que começou a ser organizada, gramada, em 1915 e foi inaugurada em 17. Essa praça tem elevada no centro dela o primeiro monumento, segundo Inácio Raposo, um dos nossos historiadores, o primeiro monumento que foi elevado a Vassouras. É um monumento que foi erguido em homenagem ao Sebastião de Lacerda, cuja casa fica perto da praça, não na praça, mas na rua próxima à praça. A praça, então, tem como grande destaque o Sebastião de Lacerda, mas ela tem um outro destaque muito romântico, muito bonito, que é a sua carreira de árvores. Com quase ou mais de 200 anos, é uma carreira de ficus indianos que dizem ser sagrada na Índia. E essas que têm esses 2 centenários de existência são de uma beleza ímpar. Do lado direito da igreja, nós temos o casarão da Casa Paroquial. Ali funciona todo o movimento da Casa Paroquial, que tem como vigário, no momento, um vigário jovem, que já está conosco há mais de 20 anos, chegou bem novinho aqui, mas é muito dinâmico, o padre José Antônio da Silva, e muito dinâmico, que tem, nesses anos, dessas 2 dezenas em Vassouras, tem trazido muita unidade, muita simpatia para os cristãos católicos e não católicos. Na Casa Paroquial tem salões para várias reuniões, e então é um prédio muito significativo na cidade. Seguindo a praça, esse lado da praça, na própria calçada, tem um outro palacete de janelas verdes, que, pertencendo à família Fernandes, lamentavelmente hoje está em ruínas também. Mas é um palacete cuja existência marcou muito também Vassouras. Grandes nomes foram destacados: o Antônio José Fernandes e o Raul Fernandes, os irmãos que foram os testamentários da grande dama vassourense, nossa benemérita, a Eufrásia Teixeira Leite. E o Raul Fernandes, que foi também ministro de destaque, foi um vassourense representando o Brasil na assinatura de paz em 18. É muito importante a gente lembrar essas figuras que moraram aqui na praça, né? Está em ruína hoje
entregue aos seus descendentes. Vamos ver como é que ela vai ser restaurada. Em vez de seguir para a Rua Barão de Maçambará, nós vamos descer o outro lado da praça e o outro lado da igreja, porque ali nós vamos encontrar um grande palacete também. Em Vassouras, vulgarmente, era chamado Palacete das 14 Janelas, mas não é. Ele é um palacete famoso do Barão do Amparo. A filha do Barão do Amparo casou-se com o filho do Barão de També, que depois comprou a casa, mas a casa ficou Barão do Amparo. E então, aquele palacete é lindíssimo, mas também está sendo restaurado. Antigamente era muito fácil você fazer um roteiro turístico andando com os grupos, mostrando esses palacetes, porque eles estavam todos de pé. Ultimamente eles deterioraram, mas estão sendo restaurados, graças a Deus. Daqui a pouco os visitantes vão vê-los todos restaurados e não com os frontispícios todos com tapumes por causa das obras. Seguindo-se a casa do Barão do Amparo, atravessamos em frente a um grande paredão que vai ser encerrado com um chafariz que foi construído por sugestão do jovem imperador D. Pedro II, depois de sua visita a Vassouras em 1848. Nós, na mesma calçada, vamos seguindo, pegando a rua Luiz Werneck. Ali nós vamos esbarrar com uma grande obra de Vassouras, que é o asilo feito para primeiro feito para o hospital, foi o Hospital da Misericórdia. Depois, então, foi feito o asilo do Barão do Amparo, né? Que muita gente, vulgarmente, Vassouras só fala, é a Santa Casa, é a Santa Casa. Depois do hospital, ela passou a ser um asilo para velhos. Ela não era tão grande quanto é, não. Ela tinha menos janelas. Ela foi fundada, foi iniciativa do Barão de Tinguá. Por curiosidade, a rua que tem o nome dele é a rua oposta, mas foi por iniciativa do Barão de Tinguá. Essa casa foi feita com doações, o hospital, e mais tarde ela sofreu uma ampliação pelo Barão do Amparo. Esses barões todos foram muito influentes na vivência do Hospital da Misericórdia e depois na Santa Casa, que no momento também está em restauração. No momento, o prédio foi adquirido por Ronaldo César Coelho, né? E está numa belíssima restauração e vai ser futuramente ali uma grande casa um museu, né? Mostrando essa história toda que nós estamos conversando aqui. Vassouras, vocês vão encontrar Correia e Castro e o Teixeira Leite, os Teixeira Leite, em quase todos os eventos, porque os barões que são dessas duas grandes famílias que vieram de São João del Rei para Vassouras, são muito destacados na nossa história. Aí nós vamos lá na Praça Cristóvão Correia e Castro. Nós vamos encontrar o cemitério da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, que é de 1846, né? 46, e é um cemitério que é muito histórico, porque nesse cemitério estão enterrados vários dos nossos barões, dos seus descendentes. Está o túmulo da Eufrásia Teixeira Leite, que é a grande benemérita, que nós depois vamos visitar o museu dela, né? E também ali grandes vultos da história de Vassouras. Muitos ministros, muitos grandes escritores, muitos elementos do alto poderio de Vassouras de ontem e de hoje estão ali sepultados. Inclusive está ali sepultado o nosso herdeiro do trono, o Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança. E além desses elementos assim famosos
ali sepultados, nós temos uma história muito curiosa, que é a história que também foi um folder que nós fizemos sobre o Monsenhor Rios, que foi vigário de Vassouras muito tempo e morreu, mas era um homem muito simples, fazia muita caridade. E quando ele morreu, ele pediu para ser sepultado em cova rasa e enrolado em lençol. Curiosamente, depois da morte dele, surgiu uma flor na sua sepultura, que é conhecida como a flor de carne. Não é uma flor comum, alguns falam que existe aqui, lá, um exemplar dela, mas não, é muito difícil ser encontrada, se for encontrada. E essa flor, geralmente, ela floresce na época de finados, é final de ano. Tem anos, então, que ela abre mesmo. E ela é uma forma de um coração, tem a forma de um coração e tem o cheiro de carne. Se você picar, ela tem um cheiro de carne. Mas ela desaparece e tem um arvoredozinho que fica no seu lugar, até que no ano seguinte ela torna a nascer. Tem anos que ela nasce mesmo na época de finados. Tem anos que diversifica um pouquinho nas semanas, mas ela é motivo de muita curiosidade. A sepultura depois foi mandada fazer uma sepultura simples, está com o nome dele, mas é uma sepultura muito visitada e está lotada de placas com agradecimento de graças recebidas, orando pela santidade do Monsenhor Rios. Bem, gente, nós rodamos essa parte histórica de Vassouras, que vocês devem ter aproveitado para conhecer um pouquinho da história. Mas que nós sabemos que a gente, olhando para cada um desses tijolos erguidos, dessas janelas, a gente vai ter um pensamento muito importante. A alma da cidade está nesses prédios, nessas árvores, nessas ruas. Então, eu tenho para mim um pensamento muito, muito, assim, que registra esse nosso ideal pela história. A alma de uma cidade é o respeito que o seu povo tem por ela. Então, eu tento passar o mais possível a alma de Vassouras para que ela seja respeitada, seja lembrada, né? Então, andando por essa história, nós vamos voltar lá na esquina onde tem o palacete, o casarão do Barão de Vassouras, e pegar o que agora é um calçadão. E aquele calçadão que tem o nome dos parentes dos Teixeira Leite, o Joaquim Teixeira Leite, né? A gente vai atravessar o calçadão e muita história tinha ali para contar, mas tem o palacete do Barão de Maçambará, residência do Barão de Maçambará, mas serviu de muita atividade para coisas de Vassouras no decorrer desses anos todos. Uma variedade delas que nem vale a pena aqui citar para não alongar. E mais tarde, ali, em 1912, aquele casarão foi adquirido para ali ser montado a primeira escola suplementar de Vassouras, que foi obra de quem? Do Sebastião de Lacerda, que no momento estava secretariando o governo do estado. E ele era muito amigo do seu médico, que era o Dr. Tiago Costa. Então, o nome do prédio, o nome da escola chamou-se Tiago Costa, Dr. Tiago Costa. É um casarão muito bonito que está ali na esquina. Depois dele ter passado por vários locatários, ele hoje está com um dos orgulhos de Vassouras, programa de integração pela música. É um projeto muito bonito que está sendo tocado por um casal também de gente tradicional de Vassouras, que são os Moreira, e
Agora funciona ali o PIN, que acolhe uma quantidade enorme de alunos voltados para a arte musical. Então, hoje, ali também o Palacete está com uma grande, um grande presente para Vassouras, porque ali está a alma da música sendo cultivada pelo casal que é o maestro Cláudio e a sua esposa Célia. Então o Cláudio e a Célia são, no momento, os impulsionadores dessa parte da alma de Vassouras, a parte musical, né? A gente vai esbarrar no outro casarão que eu agora ainda há pouco citei, que é o casarão que é o do Colégio Santos Anjos. Era o Palacete do Caetano Furquim, que ali trabalhou muito, mas ele foi muito auxiliado pelo Martim Nóbrega, que também foi uma figura de prol na política de Vassouras. Tanto que a praça que tem atrás da estação, aquela praça tem o nome dele, Martim Nóbrega. E o casarão do Caetano Furquim, ele era casado com a filha do barão. Então ele deixou para que ali virasse um asilo. Primeiro teve com uma irmandade diferente, depois, parece que em 1906 ou 16, uma coisa assim, foi tomada pela Congregação dos Santos Anjos, que até hoje está lá. Então, a Casa Furquim, o Palacete do Caetano Furquim, é hoje o Colégio Santos Anjos. É um dos palacetes também, como cita o nosso arquiteto, o Silva Teles, ele cita esse palacete como o do Barão do Ribeirão, que é o do Barão de Cananéia, né, como grandes estilos da corte. Passando o palacete do Caetano Furquim, hoje o Santos Anjos, vamos subir a ladeira. No final dessa ladeira, nós vamos encontrar uma chácara enorme, que era a chácara dos Teixeira Leite, do Joaquim Teixeira Leite, e que tinha duas filhas, a Eufrásia e a Francisquinha, entende? Então, as duas têm ali toda a sua história rodeada, vivida dentro daquele espaço todo, que era uma chácara enorme. Uma das figuras mais emblemáticas de Vassouras é a Eufrásia Teixeira Leite, que depois que os pais morreram, ela é herdeira de uma fortuna enorme, morou muitos anos na Europa, empregou essa fortuna como uma mulher muito sábia em negócios e aumentou essa fortuna de uma maneira extraordinária. Ela é uma figura que tem vários livros sobre ela, tanto de vassourenses como de outras pessoas que gostam da história e escrevem sobre ela. E ela é muito citada por causa de um grande romance que ela viveu com o grande político Joaquim Nabuco. E a história dela, de amor, vamos dizer assim, é muito envolvida com ela. Isso já daria uma outra história. E a casa onde ela morou foi depois coberta de eras, então é chamada Casa da Era. É hoje um grande museu que vale a pena visitar, porque o histórico que tem dentro daquela casa, a beleza dela, você visitando o Salão Grenar, visitando o Salão Amarelo, você fica encantado com o que tem, a biblioteca, que tem livros de um valor extraordinário. Então é muito bacana, é muito bonito visitar o guarda-roupa que ela deixou, e o todo da casa vale a pena. E a casa tem um grande pomar, e no final dela tem uma ala de bambus, que é uma coisa muito bonita de você passear. Você
andando pelo aquele bambuzal, você se perde no tempo, vendo a beleza, lembrando os piqueniques que ali eram feitos, a beleza da vida que eles levavam. É claro que hoje tem outro proveito o local. Faz palestras, leva as crianças para fazer recreação, entende? É outro local que Vassouras não pode deixar de visitar. É o Museu Casa da Era, que é a casa do Joaquim Teixeira Leite e das filhas, né, que deixaram de herança para Vassouras um bom capítulo histórico, que ninguém pode deixar de ler, de apreciar, de aplaudir. Então, que seja muito exaltado o local, que seja muito exaltada a figura da nossa grande benemérita, porque ela, ao morrer, ela deixou a fortuna para várias partes de Vassouras, vamos dizer assim, entidades, né? E os que defenderam a aplicação real dessa fortuna foram os dois irmãos Fernandes, o doutor Antonico Fernandes e o doutor Raul Fernandes. Então é muito importante a gente lembrar dessas figuras todas e lembrar romanticamente da figura romântica da Eufrásia Teixeira Leite, uma mulher que agitou o seu tempo, cortando seus cabelos curtinhos, usando roupas maravilhosas que eram imitadas, vivendo na alta corte, tanto no Brasil como no exterior, e lidando no alto comércio internacional. Ela comprava letras de vários bancos. Ela era uma mulher que soube multiplicar a fortuna que o pai deixou para ela. Então, é uma figura que vale a pena, romanticamente, historicamente, comercialmente falando, muitos mentes falando, é uma figura que não pode ser esquecida se a gente for falar na história de Vassouras. Voltando para as nossas casas, cada um tomando suas conduções para voltar ao seu lar, nós vamos passar pelo centro de Vassouras outra vez e não poderemos deixar de passar pela Praça Martim Nóbrega, que é a praça atrás da estação, né? Que foi a estação inaugurada em 1914 e que é também um centro de atração de Vassouras. Hoje a estação está como também cedida à fundação, que tem ali escritórios, né? Mas a universidade em si está um pouco avante. Existia a grande chácara, se estendia até a rua Visconde de Araxá, tinha elevada um belo palacete, que era o palacete do Visconde de Araxá. Esse palacete não existe mais, porque no lugar dos barões está elevada a Universidade de Vassouras, que o palacete foi comprado, foi demolido e na chácara foi construído esse belíssimo complexo que é o grande orgulho de Vassouras nesse momento. Então, sempre, né, que desde a sua fundação, em 1967, né, ali foi fundado a Severino Sombra, um idealista que bateu o pé e criou em Vassouras a Faculdade de Medicina, que começou funcionando no prédio do Barão de Maçambará, que nós citamos, né, que hoje é do PIN, e que mais tarde passou, com a construção do enorme complexo da universidade, passou a ocupar toda aquela região das chácaras ali, e é hoje, para Vassouras, o seu grande orgulho, a sua grande vaidade de dizer que Vassouras, a cidade dos barões, abriga, no momento, uma das faculdades mais bem apreciadas do Estado e conhecidas no Brasil, porque para ela estão chegando elementos de todos os estados para daqui serem os nossos médicos,
os nossos grandes professores, porque são muitos os cursos. No momento, ela foi intitulada Universidade de Vassouras, não é? Mas a fundação é do seu criador, Severino Sombra, Fundação Educacional Severino Sombra, que é o grande elemento que merece nossos aplausos. E seguindo em direção ao Mirante Imperial, não deixe de desviar uns instantes até o local conhecido como Pedreira. Ali é encontrada uma homenagem ao cativo Manuel Congo. Ele chefiou uma rebelião contra a escravidão e recebeu a pena de enforcamento. Essa pena foi cumprida em setembro de 1838 e ele hoje é considerado um herói do Estado. E tendo visitado todo esse rico patrimônio histórico que Vassouras apresenta, é interessante buscar sua parte recreativa e dar um passeio até ao Mirante para de lá apreciar toda essa maravilha que vocês desfrutaram visitando a parte histórica da cidade.